Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Playcast da Futura. Hoje com um convidado ilustre, um amigo meu de longa data, Ricardo Chaim, arquiteto super renomado. Prazer recebê-lo aqui. Oswaldo, obrigado. Muito Prazer. obrigado por ter aceito o convite. Oh, que isso, é um prazer para mim. Prazer pelo ter recebido o convite e um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Às vezes as agendas são difíceis de conciliar, né? Mas a gente dá um estamos jeito, aqui. sempre a gente consegue. Muito bom. Ricardo, fala um pouquinho de você, dos seus dotes pessoais, da sua profissão. Conta um pouquinho da sua história. Tá bom. Bom, vou falar então o que a gente estava comentando agora aqui, Sim. né? Meu nome é Ricardo Maluf Chaim. Sou casado com a Daniela, pai do Eduardo, pai do Daniel. Tenho 33 anos de formado, sou sócio do meu irmão Sérgio, né? Tenho minha irmã Cláudia. E estamos aí, como eu te disse, quando eu me formei, logo no mês que eu me formei, a gente abriu a nossa empresa, a Maluf Chaim. Eu, meu irmão, o Sérgio, que é engenheiro civil, e um primo nosso, Walter Chaim, que na época também estava conosco, e a gente começou o nosso trabalho com obras e projetos de obras, né? Depois o Walter seguiu uma outra linha. Hoje o Walter é industrial, né? Tem a Uniplastic lá em Limeira. E estou com o Sérgio há 33 anos. E você se formou aonde? Eu me formei em Santos, Santos. na Faculdade de Arquitetura de Santos. E mais ou menos no ano 2000, acho que foi no ano 2000, eu fiz uma pós-graduação na Unicamp. E, junto com meu primo, quase irmão, o José Roberto Chaim. Sim. Mais conhecido como Baca. Baca. Né? Ele que me incentivou, falou, vamos lá fazer uma pós-graduação e tal, e a gente acabou fazendo. E, enfim. Então você não passou pela trajetória da maioria que vem aqui, faz estágios, vai para o escritório, depois de um tempo decide carreira solo. Você já chegou já e já montou o seu. Já. Incentivado pelo seu irmão, imagino, né? Isso. Pelo Sérgio. Na verdade foi quase que um convite mesmo, né? Vamos montar o escritório e tal. Vamos. Na verdade, eu fiz estágio quando eu fazia faculdade, né? Como eu estudava em Santos não tem muito escritório de arquitetura, né? Então, todos os meus estágios eu fiz em São Paulo. Sei. Então, todo dia eu subia para São Paulo, fazia estágio, voltava, ia para a faculdade. E foi assim, foi uma experiência, né? Uma experiência muito interessante. Da gente, na minha época, o estágio também não era remunerado. Então, na minha também. A gente investia, né, no estágio, mas punha do bolso, né? acho que a gente dava muito mais, engraçado, né? Mas parece que a gente dava muito mais valor a isso. Sim, é verdade. Então a gente escolhia um bom escritório, na verdade, dos nossos professores, amigos de professores, indicação. E eu fiz bastante tempo estágio em São Paulo, né? E, obviamente, quando a gente se forma, a gente também não está pronto, né? Ainda está, né? Parece que quando a gente se forma, agora que a gente vai começar... Saber se você gosta ou não. E ter a realidade da profissão, né? É verdade. Cara, mas graças a Deus, assim, eu nunca tive dúvida da minha profissão, sabe? Isso foi uma etapa que eu agradeço a Deus, porque, assim, a gente sabe como é difícil, né? Os jovens, nessa idade, ter muita dúvida sobre profissão, Sim. né? E eu fui agraciado. Eu realmente, assim, desde criança, eu me identificava muito com a arquitetura. Realmente, assim, é uma paixão que eu sempre tive. Que gostoso, né? Nunca tive dúvida. E sou apaixonado pela arquitetura até hoje, não tenho dúvida. Outro dia, conversando com o nosso colega, né, o Celso Laetano, que esteve aqui, como você comentou outro dia, recentemente, né? E a gente falou assim, Celso, e daí? Como é que você tá, né? Ele falou, Ricardo, eu não vou parar, cara, não consigo parar. Eu falei, eu também não me vejo com vontade de parar, né? Enquanto a gente tiver esse gás, né? Tiver prazer em fazer isso, né? Prazer. Realmente você usou a palavra. Para mim, desenvolver projeto é um prazer, assim, eu saio de alma limpa
Quando a gente Que senta bom. para desenvolver o projeto, fazer, apresentar para o cliente. Então, assim, é isso aí. Eu estou há 33 anos nessa vida, que é uma vida muito bacana de Deve ter arquitetura. sido uma delícia morar em Santos na época de faculdade, porque Santos é uma cidade muito gostosa, né? Deve ser muito gostosa para se viver, né? Santos é uma cidade muito legal. Na verdade, eu desde criança, eu convivi muito com a cidade de Santos, porque a minha avó tinha um apartamento de veraneio lá, né? Então a gente ia, toda vez que podia, nas férias, feriados, a gente estava sempre lá. Uhum. Então já era uma cidade muito próxima à nossa. E aí, quando deu certo de ir para Santos e ter a experiência de viver em Santos, né? De morar em Santos, é uma cidade agradável. É uma cidade muito boa. Evoluiu muito, né? Santos Muito. cresceu demais, né? Cresceu muito. E eu vejo que ela é uma cidade assim muito contemporânea, porque ela alia você tem uma praia numa cidade grande, né? Que você tem todos os recursos, tem faculdades, tem escolas de medicina, os grandes hospitais, enfim, uma metrópole É isso que eu quase, falo, é né? uma metrópole numa ilha, né? Numa ilha. Então, assim, Um privilégio para quem mora, né? ali realmente é uma coisa muito concentrada, né? É, E Santos teve um segundo boom dele depois do pré-sal também, né? Acho que. sim, sim. E eu tive a oportunidade, na época que eu estudava, que começou a ter um movimento de restauração do centro de Santos. Porque o Santos tem um arquivo arquitetônico, né, físico ali, muito, muito rico, né? E até então, né, tudo estava muito em ruínas lá no centro de Santos. Mas a gente, como estudante, a gente tinha muitas aulas lá no centro, e saía fazer as aulas em loco e tal. E aí a gente começou a ter a oportunidade de ver um incentivo da prefeitura, bem na época que a gente estava estudando, de isenção de IPTU para quem começasse a restaurar as fachadas Do centro do histórico. centro histórico. E aí começou pelas casinhas pequenas, os imóveis pequenininhos, e aí que lá as pessoas foram descobrindo, né, a cidade de Santos, descobrindo a arquitetura de Santos, né, a influência portuguesa, colonial, enfim. E aí foram vendo a beleza que é aquilo lá. E aí as empresas médias, as empresas grandes começaram a investir, o governo começou a investir. Então você vê a Bolsa do Café, tudo. Hoje o centro de Santos é um ponto turístico. É. Antes era um local proibidíssimo Tinha muita de frequentar. prostituição, Muita, né? muita. Prostituição, violência, tudo Violência. que uma coisa puxa a outra, Vocês né? ajudaram a restaurar, então, e valorizar o... Na verdade, assim, eu presenciei essa transformação. Sim, que Foi muito bacana. interessante, Que bacana. E como estudante de arquitetura, né? Foi Foi muito uma legal. realização dupla. Nem E fale. quando você montou o escritório, como é que foi o início da jornada? Vocês tinham uma linha de trabalho, a Maluf Chaim, o seu escritório, vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar com aquilo, ou vamos trabalhar com aquilo que aparece? Como é que foi esse início aí? Olha, todo início a gente sabe que é aquela luta, né? Então, assim, eu vou falar, vou falar a minha experiência como arquiteto, a experiência da Maluf Chaim como construtora, né? Obviamente a gente fazia o que aparecia. Nós somos uma família muito grande, tanto do lado da família Maluf, como do lado da família Chaim. A gente, graças a Deus, tem muitos amigos na cidade. Cidade pequena, mas a gente se relaciona muito bem, tem bastante pessoas queridas. E as coisas vão aparecendo naturalmente. Na verdade, aparecia calçada, aparecia muro, aparecia grade, garagem para reformar, Banheirinho de né? apartamento? E aí vai, mas... Então, assim, o primeiro ano, eu acho que eu posso dizer que foi um ano assim, que cai aquela realidade, né? Você fala, "Nossa", principalmente como arquiteto, né? Mas a gente começa, né, uma coisa a puxar a outra, a gente já começa a aprender logo cedo que a pessoa que você fez o muro, a pessoa que você fez a grade, ela teve esse contato, você teve um primeiro contato profissional. Se você atuou bem, essa pessoa depois de 2, 3 anos te chama para fazer uma coisa e as coisas começam a acontecer assim, né? Então, graças a Deus, foi um processo normal que aconteceu. E a construtora foi a mesma coisa, né? A gente começa a fazer uma obrinha aqui, uma obrinha ali, aí de repente aparece uma primeira obra um pouco mais significativa, os parentes ajudando, os amigos ajudando, e a gente foi
foi evoluindo dessa Foi forma. seguindo. E você tem, né? o seu escritório de arquitetura especificamente, ele tem muito isso, né? Eu tenho um amigo, somos amigos comuns de um cliente seu. Você já fez 3 ou 4 trabalhos para ele, né? O Júnior e a O Júnior, Luciana. sim, o casal Maravilhoso, né? São queridíssimo. meus amigos Muito, de longa muito. data, adoro eles. E, assim, eu pude participar, né, da construção da casa deles lá no Dama Sim, 2, um eu projeto lembro. digníssimo, nossa, maravilhoso. É, E pude abrir os seus projetos lá, não sei quantas pranchas, com todos os detalhamentos, assim, nossa, foi um prazerzaço para mim poder fazer uma obra sua. que legal. E eu também fiquei muito feliz quando a gente ficou sabendo que você estava lá, a gente se Uhum, encontrava nas obras, uhum. a gente via que acontecia era um trabalho muito organizado, muito bem planejado. E é difícil, né, a gente poder encontrar isso. É isso que É. a gente tenta colocar nas nossas obras, né? Pois é. Eu Planejamento. até costumo dizer que acho que deve ser até um desafio para vocês, se bem que vocês também executam os projetos seus, né? Que existe um hiato entre um projeto bem executado e uma execução se você não tem controle da ponta, né? Por exemplo, você faz o projeto para um cliente, entrega na mão dele e ele contrata, sei lá quem para poder executar. Uhum. E aí existe sempre um risco de aquilo não estar exatamente de acordo com aquilo que você idealizou como projeto, né? Na verdade é assim, vamos lá. Primeiro que uma obra, independente do padrão que ela seja, né, do tamanho que ela seja, ela tem que ser tem que ser muito bem executada. Seja uma obra com padrão mais simples, uma obra com padrão mais sofisticado, mas a execução tem que ser de excelência, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E, e quando a gente começa a ter esse contato com a obra, eu tive logo desde o início, porque como você mesmo disse, as obras que a gente também executa a obra, né? Mas também nem todo projeto é execução nossa, porque graças a Deus Piracicaba ela é muito bem abastecida de bons profissionais, né? De boas Exatamente. construtoras. Uhum. Não é porque nós estamos conversando aqui, mas a gente sabe da qualidade do trabalho que você faz, sabe da qualidade do trabalho que o César Espolidoro faz, o próprio Ricardo Craide, né? E outros colegas que a gente acompanha e a gente acaba tendo muitas experiências, né, de clientes que falam assim, não, eu gostaria de construir com o meu amigo, com o meu Empreiteiro. empreiteiro, com o meu engenheiro, enfim. Então a gente começa a ter um trabalho um leque muito grande de conhecimento de obra, né? Na verdade, as obras, obviamente, são uma grande escola, foram, né? E ainda é uma grande escola para mim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de obra, eu acho importantíssimo. Meu trabalho não termina quando eu entrego um projeto. Pelo menos eu interpreto isso. Uhum. O meu trabalho, ele fica completo com a obra pronta, né? E, obviamente, esse processo da obra é um processo que a gente fica, às vezes, de mãos atadas, né? E, então, eu sempre, e o Sérgio percebe isso, o Sérgio vê isso constantemente, que eu insisto muito com os meus clientes, independente de ser conosco ou não, né? Eu insisto muito com os meus clientes que é muito importante uma obra ter engenheiro. Muito importante. É essencial. Na verdade, Exatamente. é essencial, É. né? Da mesma forma que eu interpreto que um bom projeto precisa ter um profissional, né? Um bom arquiteto, obra não é passatempo, né? E às vezes as pessoas se equivocam, se iludem, na verdade, né? Achando que, vou construir uma obra, eu estou com tempo sobrando, eu gosto, minha esposa gosta, você pode gostar, que bom. Então você pode acompanhar a sua obra, mas você tem que ter um engenheiro lá. Você tem Tomar que ter. decisão é diferente, Mas o né? meu empreiteiro é muito bom. Que ótimo, ele tem que ser muito bom mesmo, né? Economize em tudo que você possa economizar, menos nos profissionais, É. né? Contrate sempre os melhores profissionais, se eles vão fazer a sua obra ser uma obra econômica, Sim. né? Então, Oswaldo, assim, eu realmente aprendi muito. Fico muito feliz quando eu quando eu tenho uma obra que tem acompanhamento de uma construtora ou de um engenheiro de qualidade, né? E, eu citei alguns nomes aí, não citei o Ricardo Craide, né? Craide Engenharia, que também Excelente. é um parceiro de muitas obras nossas também. Uhum. Enfim, nossa, se eu começar a citar os nomes Tem muita gente boa, muita, felizmente, né? O felizmente. Silvelo, puxa, Sim. um baita engenheiro que É. é, é, a-
frequentar uma obra com ele é mais do que uma É aula, um né? aprendizado, né? É um outro apaixonado É, pela profissão, né? exatamente. Enfim, então assim, cara, eu só agradeço. A minha profissão, para mim, é um grande prazer em todos os sentidos, né? E como que está esse mercado para você atualmente? O mercado de projetos? Olha, o mercado de projetos, ele está sempre, né? Ele está sempre oscilando em relação. A gente vive num país, eu não estou aqui para a gente reclamar, é uma questão da gente analisar. A gente vive num país que, que, que é um país que ele não tem uma constância, né? Então, economicamente, a gente flutua bastante, né? E, obviamente, que quando a gente fala em obra, obra não é comprar uma camisa, né? Obra é um investimento muito grande, Sim. não é trocar um carro, né? O investimento de uma obra é um investimento altíssimo. Então, as pessoas se planejam, né? E tentam mergulhar na etapa da obra quando consegue ter uma segurança, né? Então a gente sabe que a gente vai estar participando dessa oscilação, né? Eh, por coincidência ou não, a gente acaba tendo uma frequência maior de obras de alto padrão, né? Não que a gente não faça obras de alto padrão. Isso para mim não é um demérito nenhum. Na verdade, eu tenho o prazer de fazer qualquer tipo de obra, Uhum. né? Mas a gente tem essa característica, né, de fazer bastante obras de alto padrão. Nesse mercado, a oscilação é menor, É menor, né? É né? menor. É. Então, assim, a pessoa que tem um plano, né, de construir alguma construção que a gente entende que vai ser uma construção grande ou de alto padrão, é uma pessoa que já está preparada, já está decidida a fazer, independente do momento No que o país. país passa, É. né? Então, assim, graças a Deus, nosso escritório, ele vai bem, há 33 anos, graças a Deus. Tem anos, né, que a gente... Eu gosto sempre de analisar, eu gosto muito de gráfico, né? Eu acho que o gráfico mostra muito fácil para a gente a interpretação de como as coisas se desenvolvem. E, e eu acho muito interessante analisar a evolução dos projetos e obras do escritório, né? Você faz esses comparativos lá. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer anualmente, semestralmente, Uhum. né? E aí é legal você poder fazer isso. E aí, quando tem algum ponto que você tem alguma dúvida, você tenta relacionar isso, né, Com a com algum situação do país. motivo, É. isso, algum motivo. Alguma ocorrência, né? Isso vai dando pra gente também não sei, uma experiência, vai dando pra gente uma capacidade de avaliar até as situações futuras também, Sim. ou não se preocupar com uma coisa que antigamente a gente se preocupava e hoje a gente consegue interpretar de uma forma diferente Uhum. e deixa a gente mais tranquilo, ou dá pra gente alternativas que a gente já sabe e, enfim, e poder caminhar de uma Lidar forma mais melhor com tranquila. isso, né? Nada mais é do que tempo de trabalho, né, Oswaldo? É, isso aí. E o Brasil, ele Judia muito da gente, né? ele judia, mas é uma baita de uma escola, É, né? nem fale. Você vai Então, aprendendo você vai aprendendo na marra. com os percalços. É. E vocês lá no escritório, felizmente, e graças à competência e ao trabalho de vocês, vocês não precisam ir fazer um trabalho de marketing para poder divulgar o escritório. Os clientes vêm naturalmente. É um filtro natural que acontece já para vocês lá no escritório. Mas, Oswaldo, esse é um assunto que realmente, assim, é, eu acho que eu tenho claro, né? A gente tem algumas qualidades e tem bastante pontos que a gente precisa melhorar. E eu sou um cara que, embora eu amo, né, a área de marketing, eu sou uma pessoa apaixonada por marketing, mas esse trabalho eu acabo fazendo muito pouco no meu escritório. É engraçado isso, né? Eu sou aquela pessoa operacional e que acabo não divulgando tanto os Mas meus você sente trabalhos. necessidade disso? Você acha que Saldo, poderia fazer também? eu acho que eu poderia fazer. Na verdade, eu acho que eu posso até dizer para você, e é muito legal isso. O meu escritório hoje passa por uma remodelação de negócio, sabe? E então eu tô remodelando o meu escritório, eu tô com uma equipe nova, tô trazendo gente nova
Eu tô parecendo um recém-formado. Que delícia. Eu tô numa fase muito legal. E recentemente eu trouxe conosco a Aline Stradioto. Ela é, eu posso dizer que ela é engenheira civil, mas ela tem uma alma de arquiteta. Ela é uma pessoa extremamente competente, muito competente na área de design. E eu interpretava que o meu escritório tinha um, Gap. um gap nessa área que eu acho que ela está vindo para acrescentar muito na gente e está ajudando a gente a organizar o escritório, a coordenar os projetos. Está sendo muito bom. Você sabe que eu vou confessar uma coisa para você também. Nós temos mais ou menos a mesma idade, sou um pouquinho mais velho. Eu acho que eu fico entre você e seu irmão. Hum. E a gente aprende muito com os nossos filhos. Eu, pelo menos, aprendo muito com os meus filhos. Sim. O Rafael, mais novo, trabalha comigo. É arquiteto também, trabalha Poxa, comigo. que delícia. O mais velho, não. E eu senti essa necessidade de trazer um marketing profissional para a empresa como ferramenta estratégica, realmente. Não para aparecer, nada disso, Sim. mas justamente para você ter trabalhar com estratégias, né, que possam divulgar o seu trabalho de forma correta, de forma limpa, possam mostrar aquilo que você faz, né, de melhor, porque o público precisa conhecer, né? A gente conhece muita gente, tem muitos relacionamentos, mas a divulgação é muito importante. Então, acho que eu olhei muito para isso, viu, Ricardo? Você tem razão e parabéns pela iniciativa. O Sérgio, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, ele me chamou para uma conversa e falou: Ricardo, eu acho que a gente tem que começar a deixar a nossa empresa mais jovem, né? E acho que foi uma sacada muito interessante. Hoje, a gente pode dizer que a gente está conseguindo deixar a nossa empresa, né, com um corpo de colaboradores lá bem mais jovem do que a gente tinha, e isso é muito legal, muito Sim, importante, sim. porque a gente realmente tem que conseguir enxergar, né, o que eles conseguem trazer de novo para a gente, de bom, Exatamente. a energia, né, de uma pessoa jovem, né, a gana de uma pessoa jovem, As ferramentas que eles as têm. ferramentas que a gente não domina 100%, Exato. né? E você me perguntou se eu sentia necessidade de fazer propaganda do nosso trabalho. Sempre a propaganda é importante, né? Uhum. A gente tenta fazer o melhor possível, a gente, como eu te disse, a gente gosta muito do trabalho que a gente faz, mas poder mostrar é muito importante, Exatamente. principalmente hoje, que a internet ela tem uma enxurrada, né, de pessoas e profissionais se expondo, né? Essa é a função, né? Uma das principais funções hoje das redes sociais. E aí a gente vê muita coisa com conteúdo e a gente fica muito triste. A gente fica muito triste, vejo muita coisa sem conteúdo, né? E impactando, isso que é o pior, né? Muita coisa sem conteúdo e impactando. E a gente, eu tenho certeza que você é como eu, né? É uma pessoa muito criteriosa, sou muito criterioso, e fala assim, se é para fazer assim, eu não faço. Mas isso não pode ser uma desculpa. Lógico. Então, essa é uma falha minha, né? Uhum. Então, se é para fazer assim, eu não faço, então... Não vou fazer e boa. Então, mas eu tenho que aprender a fazer. Exatamente. Né? Como é que tem que fazer, então? Tem que fazer. É. Então, esse assunto, né? Essa pauta está nessa No seu radar. nessa nova fase do meu escritório. Muito bom. E que a gente vai começar a fazer. Muito bom. Como que você enxerga o mercado de incorporação? Sei que vocês também atuam bastante, a Maluf Chain já tem uma tradição grande, já construiu muita coisa. Como é que você está enxergando o atual momento do mercado de incorporação para Piracicaba? Piracicaba é uma cidade, como é que eu posso dizer? Nos holofotes, né? Eu acho uma das cidades que tem um bom holofote para a parte de empreendimentos, né? Empreendimentos imobiliários. A gente recentemente teve um período que passou, que tiveram muitas empresas de fora, né? Aqui. Atuando e Uhum. continuam atuando aqui. Então, isso Uhum. mostra realmente assim, o valor da nossa cidade. A gente é piracicabano, então a gente né, gosta de fazer empreendimentos aqui. Às vezes insiste até em fazer empreendimentos aqui, né? Mas a gente interpreta o seguinte: primeiro que como a gente gosta muito da cidade, a gente gosta muito do que faz, a nossa tendência é a gente estar realmente fazendo empreendimentos aqui na cidade. A gente tem muito uma característica, né? Embora o Sérgio seja engenheiro, eu sou arquiteto, a gente é muito alinhado nas nossas questões de ideias mesmo, né? De vontade do que fazer em termos de empreendimento.
E a gente sempre se propôs a fazer algo que cada empreendimento tivesse uma inovação, Sim. né? Então a gente está sempre ligado em alguma inovação para que eu sinto que Piracicaba, eu acho assim, a Piracicaba está mudando, né, um pouco o perfil dela. Mas é uma cidade que ela muda o perfil de uma forma um pouco mais lenta que outras metrópoles. Vamos Sim. dizer, vamos falar de Piracicaba metrópole, né? Embora pareça, às vezes, soa um pouco esquisito, né? Porque nós não somos uma Mas cidade ela tão grande é assim, regionalizada mas já, ela né? realmente, assim, hoje ela atua como uma metrópole perante as cidades que norteiam a cidade, né? Então, eu acho que é o nosso papel, né, Oswaldo? Você, as pessoas que fazem empreendimento, as pessoas que constroem, as pessoas que projetam, precisam entender que a gente tem que pensar que Piracicaba merece estar num outro patamar. Eu interpreto muito isso, sabe? Piracicaba realmente merece ter projetos mais ousados, projetos mais atualizados. A gente tem que... É tão fácil hoje, né? A informação está tão próxima da gente, né? É, e eu acho assim, parece que falta um pouco de coragem, falta um pouco de boa vontade para que a gente possa fazer algo diferente, mas não o diferente pelo diferente. É inovação mesmo, né? Sim, Evolução. sim. Piracicaba merece estar num outro patamar. Eu acho que você tem toda a razão nesse ponto de vista. Inclusive, até fazendo analogias com cidades próximas, por exemplo, Campinas, né? Que está muito na nossa frente, né? Em termos de evolução de projetos, de empreendimentos, de preços de venda, porque a gente sempre esbarra nisso, né? Porque a conta você faz de trás para frente, né? Você vê o quanto custa, por quanto vende e vê se a sua diferença, se a diferença encaixa dentro daquilo que você consegue fazer. Pois é. Agora, Campinas já estão vendendo 18, 20, 24 mil reais o metro quadrado. Aqui, as empresas lutam para 11, 12. E ainda o pessoal fala que a gente tá ficando Tá louco. caro ainda, Vocês estão ficando louco, né? exatamente. Então, E- assim, eu acho que é um degrau que a gente precisa avançar também dentro desse conceito, né? mas eu acredito, Oswaldo, que uma coisa esteja muito linkada à outra. Eu acho que enquanto a gente continua fazendo, a gente que eu falo, a cidade como um todo, tá? Sim, Se a gente continua fazendo projetos tradicionais, né, pouco atrativos, da forma que sempre foram feitos há 20, 30, 40 anos atrás, a gente nunca vai ter uma visão de algo mais valorizado, né? O que outras cidades como Campinas, Jundiaí, e cidades que estão até talvez um pouco mais próximo da capital, né, consegue ter empreendimentos mais interessantes, e isso uma coisa vai puxando a é outra. natural. É natural, né? Então, assim, na verdade, a gente não pode só criticar, porque a gente tem, né, às vezes a gente fala assim, puxa, o povo de Piracicaba não valoriza os empreendimentos da cidade porque as outras cidades se cobra tanto, né? É, na verdade, não é uma análise tão simples assim, né? Mas o que você está oferecendo para a cidade? O que ela tem de diferente? Você está competindo com quem, né? Então, às vezes, quando a gente faz algo diferente, né, eu falo pela nossa experiência, né? E a gente chega para os nossos clientes e fala assim, mas você não pode comparar metro quadrado, né? Metro quadrado é se todas as construções fossem iguais, Uhum, né? Agora, você tem que analisar o padrão de um empreendimento, o padrão de outro empreendimento, não vamos dizer o que é melhor ou pior, mas é o que cada um está oferecendo, sim, né? E aí você conseguir fazer uma análise de metro quadrado. é, Mas é uma questão de amadurecimento. Eu sim. acho que eu entendo isso. É um processo Piracicaba que vai ter que passar, né? é um processo que tem que amadurecer. Mas eu acho que a bola está com a gente, né? Nós Com quem empreendedores, desenvolve isso. nós É, arquitetos, é. engenheiros, a gente, a ferramenta está com a gente. Eu acho que a gente tem, talvez até, muito legal essa sua iniciativa de chamar os profissionais aqui para bater um papo, Uhum, né? E fazer essa relação mais próxima da engenharia com a arquitetura, porque eu acho isso, eu acho que falta na cidade, e a gente se conhece tanto, a gente se cruza tanto, né? E aí cada um parece que começa a fazer um trabalho muito individual, cada um. Eu acho que essa aproximação deveria ter uma aproximação profissional também sim, mais constante, sim. da gente discutir isso, discutir Esses cidade, discutir conceitos. É. empreendimentos, né? O que é legal, você é especialista em quê, eu sou especialista em quê, o que cada um pode estar oferecendo de bom para cada um, né? E essa evolução para mim é natural. Só acho que
que está conosco, Sim. né? Depende da gente. Depende da gente. Tem toda a razão. Eu acho até que as COP, né, a Associação das Construtoras, da qual eu faço parte, seu irmão também Sim, faz parte. às vezes eu apareço lá. Então, acho que a gente tem uma obrigação de poder estar juntos nesse processo que você está dizendo, para a gente poder mudar de patamar realmente, né? Poder valorizar um pouco mais o trabalho, né? Sim. Ter um reconhecimento maior, conseguir trabalhar com um pouquinho mais de margem, porque, como você disse, né, o país nosso é muito instável, você não consegue planejar. E aí você começa o empreendimento hoje, coloca no papel hoje, ele vai ficar pronto daqui a 5 anos, muita coisa vai acontecer. E aí, feliz daquele que consegue acertar no número aqui, que vai Ele faz. acontecer lá em 5 anos, né? Para que nada de mal aconteça. Então, assim, às vezes você tem que ser visionário, você tem que enfrentar Isso aí. muitas coisas pelo Tem que ser caminho. usado. Pé no chão, mas tem que ser usado. Tem Exato. que arriscar Tem que ter alguma coisa. conhecimento, mas você tem que Isso. ter ousadia, senão É. você fica na sua casa e não faz nada É mesmo. isso né? aí, correto. Ô, Ricardo, e quais são as suas dores lá no escritório? Quais são os seus calcanhares de Aquiles, se é que você tem? Aonde estão os seus percalços para o desenvolvimento do seu trabalho? Eu sei que criatividade não, porque é uma coisa inerente, mas assim, depois desse processo de construção do projeto, os executivos. Oswaldo, como eu vou dizer para você? Não, eu acho que as minhas dores, eu acho que elas são as mesmas dos meus colegas arquitetos, dos nossos colegas construtores. Acho que a gente passa, e eu vejo isso com muita atenção, né? A gente fala muito isso, é um assunto bastante polêmico e que me incomoda muito do jeito que isso é abordado, né? A gente fala assim, essa geração nova que está vindo aí é uma geração complicada, porque é uma geração que não se envolve, que não se aplica, que não se interessa. Poxa, eu acho uma injustiça, né? Eu acho que essa geração, toda geração nova, para mim, é sempre uma evolução, né? E tudo que é uma evolução, a gente muda, né? Da forma que a gente está vivendo, e tudo que a gente muda nos incomoda, né? Ou tudo que muda, às vezes, é estranho para a gente não conhece, né? E eu acho que a gente tem muito a aprender com essa nova geração, Concordo. né? Segundo, porque essa nova geração são os nossos filhos. Sim. Então, quem criou os nossos filhos? Somos Então, nós, né? então se existe algum tipo de crítica que se faz, a gente tem que primeiro olhar da forma que a gente está vivendo, como que a gente está criando os nossos filhos, né? Uhum. Mas eu não acho, quer dizer, tudo eu acho uma evolução. E tudo é muito novo para a gente, né? A evolução humana faz com que a gente haja de uma certa forma, que a gente crie os nossos filhos de uma certa forma, e assim eles são criados, e assim eles vão reagir, né? E assim eles vão evoluir. Então, assim, enxergo muito mesmo, né? Você tem uma graça aí do seu filho trabalhar com você, né? Uhum. E meu filho está em São Paulo, o Daniel está em São Paulo hoje, graças a Deus, também muito bem. Se deslanchando na carreira também lá. Mas eu acho que a gente tem muito que aprender, assim, a forma como essa geração entende o trabalho, né? Como ela interpreta trabalho versus a qualidade de vida, né? Existem como sempre existiu na nossa geração também, as pessoas que levam a vida profissional de uma forma mais desleixada, mais tranquila, e outras pessoas que se dedicam muito. Então, existem hoje pessoas dessa geração nova que são assim inteligentíssimos, aplicadíssimos no trabalho e dão um show, né? Então, vale a gente conseguir enxergar essas pessoas e conseguir trazer próximo da gente, ou a gente incentivar, talvez, esse tipo de ação que às vezes está lá enclausurada, né? Então, cabe a nós fazer esse tipo de análise, cabe a nós saber interpretar cada jovem desse, né? E a gente poder sempre apoiá-los, né? E tentar desenvolver o máximo possível, porque tenha certeza que conhecimento eles têm muito É conhecimento, verdade. né? Então,
Eu falo muito, né? Eu tenho uma estagiária lá no nosso escritório, a gente conversa bastante também, a Júlia, e tem o Lucas lá com a gente, a Aline, enfim, temos uma equipe. Mas o estágio, na verdade, não é para a gente aprender só a questão técnica, né? Como se fazer um projeto, como se apresenta um projeto, como a gente pensar um projeto, como a gente iniciar o desenvolvimento de um projeto, mas é como você iniciar a sua vida, a sua carreira, né? De uma forma ética, moral, de como você lidar com o cliente, né? A gente passa, a humanidade, não vamos falar nem Piracicaba nem Brasil, o mundo passa por um momento onde a humanidade se torna cada vez mais intolerante, né? E Uhum. todos nós temos que nos incluir dentro disso. Então, ter essa sabedoria de como a gente se policiar e como a gente conseguir tratar isso pessoalmente e profissionalmente, né? Isso, na verdade, é uma consequência até de como a gente age em casa, né? Sim, Porque os com nossos certeza. exemplos são pelo comportamento, né? E não por aquilo que Exatamente. você fala. Na empresa tem que ser Exatamente. da mesma forma, né? Quando você tem Exatamente. uma relação complicada com o cliente, como é que você sai disso? Você acha que o seu funcionário, o seu colaborador não está ouvindo do É o jeito que tempo você se todo. comporta? Tá absorvendo o tempo todo tudo isso, Como você né? recebe um cliente novo? Como é Isso. que você trata um Exatamente. colaborador? É, Isso é intrínseco, né? é. É aquilo Porque que você assim, falou. problemas a gente sempre vai ter. Todos os dias. Sempre vai ter, né? Então, assim, é como. Graças a Deus, né? Senão a nossa Não vida vai precisaria ficar. da gente, né? Então, assim, que você falou, exatamente assim, como que a gente consegue resolver bem as questões, né? É, Essas dores que você me perguntou vão existir para todos, sim. né? E acho que em qualquer carreira, qualquer profissional, enfim, eu costumo dizer que a nossa profissão ela é muito grata, né? É muito agraciada, né? A sua, a minha, porque as pessoas quando nos procuram, elas nos procuram por uma boa causa, num É, momento muito feliz da vida, né? Te procura quando vai construir alguma coisa, sim, sim. me procura quando vai planejar alguma coisa, né? E sempre é um grande planejamento. Seja um planejamento familiar, Às seja vezes um de planejamento vida, né? Às é vezes de é um vida. planejamento de vida, né? Um planejamento familiar é um planejamento de vida, É, né? Às vezes é o projeto da vida deles, né? exatamente. É a construção da vida deles, ou vai construir o negócio deles, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande a gente manter esse nível de satisfação, né, É, do cliente, né, é verdade. e não deixar ele transformar numa decepção ou num estresse que é durante o projeto ou durante a obra, Sim. E né? assim, eu assim, felizmente, né? Graças a Deus e até por conta de tudo que aquilo que eu consigo transmitir para os meus clientes e de entregar, a grande maioria se tornam meus amigos. Amigos. Aí a gente sai para jantar, depois que eles estão na casa, nos convido para jantar na casa deles, e assim, é uma realização, É, um prazer enorme para mim isso. nem fale. Eu tenho realmente, graças a Deus também, muitos clientes que se tornaram amigos e pessoas do convívio. A nossa cidade, como a gente diz, acaba sendo uma cidade pequena. É, A gente está sempre se encontrando, né? E graças a Deus a gente se encontra com prazer, é né? verdade. É muito legal isso. O Ricardo, você lá no escritório, você fez bastante corporativo já ou muito mais residencial do que corporativo? Faço muito corporativo. Faz muito Muito corporativo. corporativo. Faço bastante indústria, não parece, né? Não parece. Mas eu faço bastante indústria. Gosto muito do trabalho industrial também. Acho muito legal. Deve ser bacana, porque você tem que entender o Muito dinamismo da legal. empresa, a logística. Tudo que a gente faz comercial, corporativo, industrial, é muito legal, porque a gente tem que realmente mergulhar, né, na atividade, né, no assunto, nas particularidades, e a gente começa primeiro a entender, né, como se funciona, né, uma empresa, e depois a gente vai nos níveis de particularidade das necessidades de cada empresa. Então, é muito interessante, é Deve ser, muito deve legal. ser. E aí Por isso que a você, arquitetura tem muito a ver com história também, né? com certeza, Não muita. tem muito a ver com conhecimento, com história, com relacionamento, uma Isso, coisa muito abrangente, né? é, vale. E o que que você não fez ainda que você quer fazer no seu escritório? O que que você não projetou ainda? Você fala assim, puxa, um dia eu... Já sentou muita gente aqui e fala, eu Nossa, queria fazer um hospital, queria fazer uma universidade. Tem alguma coisa que você deseja fazer ainda que não apareceu a oportunidade? tem um projeto
queria fazer na minha tese. Você vê como são as coisas, né? Parece que isso fica na gente, né? Quando eu fazia faculdade em Santos, o Rui Otaki, ele dava aula na Faculdade de Santos. A Faculdade de Santos, na minha época, era muita gente da FAU São Paulo, muita gente. E o Rui Otaki, ele dava aula para o TCC, né? Sei. E aí eu apresentei uma proposta para ele de fazer um complexo olímpico, né? O seu TCC O foi meu disso? TCC, não, o meu TCC não foi disso. Sei. Mas quando eu apresentei, o Ryotaki achou muito legal. Pô, tá topado, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer um primeiro trabalho de pesquisa. E depois, para mim, né, infelizmente, ele precisou se afastar. Sei. Ele ficou 2 anos afastado da faculdade. E aí eu precisei correr, precisei buscar um outro orientador. E aí eu senti que não era muito a praia Desse segundo. desse segundo orientador, e eu acabei mudando o meu tema, e eu acabei fazendo um porto hidroviário, que também é legal, foi muito legal. Uhum. Eu fiz a barragem e o porto aqui em Artemis. Veja só como são as coisas. Lá em Santos. Eu fiz lá em Santos, e aí eu fui fazer um estágio lá na CESP, inclusive, para poder Sério? entender melhor sobre esse Nossa, assunto. que Foi muito legal essa bacana. experiência que eu tive na CESP. E aí eu fiz um trabalho do porto de Artemis. Veja que eu estou falando coisas de 35 anos atrás. Que Esse coisa. assunto já era assim super, super em alta. Passaram-se 35 anos e o nosso porto não saiu. Até hoje. A barragem, né? Seria assim, importantíssimo, né? Para a questão hidroviária, ferroviária, Sim, né? sim. Aliviar, De mobilidade, de aliviar a tudo, né? rede rodoviária, enfim, né? Sim. Mas é isso aí, assim, e a vida vai... Mas quem sabe, né? quem sabe? Não é? Quem sabe? A gente não Nem pode fale. adivinhar nada, né? E o que você pensa para o futuro lá da Maluf Chain e do seu escritório de arquitetura? O que você enxerga? Vocês normalmente fazem planejamento de médio prazo, longo prazo, estabelece metas? Como é que funciona isso lá? A gente tem planejamentos, eu e o Sérgio gostamos, né, de trabalhar com a parte de empreendimentos, né? O Sérgio tem bastante esse tino também empresarial e ele acaba sendo uma força que puxa bastante isso. E eu também eu gosto demais dessa questão empreendedora também. E a gente sempre tenta buscar sempre algo diferente, né? Talvez a gente comece a buscar algo um pouco mais mais setorizado, fugir um pouco dessa questão de empreendimentos maiores imobiliários e a gente começar a focar em coisas novas, né? Um exemplo que a gente tem conversado bastante é sobre habitação sênior, né? Sim. Que ainda é um assunto muito novo, porém extremamente atual, né? Mundialmente. Desenvolveu muito essa área. Muito, assim, parece que de repente criou um boom de Exato. necessidades, né? Exatamente. E aí isso me preocupa muito, porque assim, veja, Oswaldo, de repente isso virou uma grande necessidade atual com pouco conhecimento, né? Então eu tenho certeza que todo mundo com muita, muita boa vontade, com muito estudo, vai desenvolver muitos projetos, mas com certeza vai ter um caminho muito longo ainda para que a gente tenha um projeto eficiente, sabe? As coisas que a gente tem estudado, a gente tem visto, e facilmente a gente começa a analisar assim, ó, mas isso vai ter uma falha aqui, isso daqui 5 anos pode acontecer isso. Então, assim, são situações que a gente vai tentando criar e vai tentando enxergar que a gente vê que é uma coisa complexa, não é uma coisa tão simples assim, né? Mas é desafiador, é muito bacana. Tudo que é desafiador, a gente fica, né, instigado a fazer. Envolve um esforço maior, né? Com certeza, um esforço maior e assim, e faz com que a gente tenha que estudar bastante e também partir para a execução. E a gente Sim. vai aprendendo, né, com as necessidades que vão aparecendo, né? Você sabe que eu trabalhava numa outra empresa e eu pensava muito nessa questão de evolução e também trazer coisas novas para um mercado tão primitivo
e como o nosso aqui na cidade. E eu fui pesquisar moradia estudantil. Fiz um trabalho de uns 6 meses analisando, fui conhecer alguns, fui até para fora do país, fui para Amsterdã, fui para Roterdã, fui conhecer, me juntei com o pessoal de São Paulo, tentando trazer para Piracicaba esse projeto e não tive respaldo comercial para isso, porque você tem que bater em quem vende e perguntar se faz sentido, porque não pode ser só uma ideologia sua, né? Falar assim, eu gostaria de fazer porque eu acho que funciona. Da mesma forma como uma casa de moradia para idosos, né? Ou com essa característica. E acabei me decepcionando. E esse rapaz que foi comigo chama Juliano Antunes, é um cara de profundo conhecimento, empregou isso em São Paulo e tá de vento em popa. Verdade. Já fez empreendimentos em Ribeirão, em Santos, em São Paulo. De vez em quando eu falo com ele, faz 13 anos isso, hein? Talvez você conheça, Oswaldo. O meu filho acabou morando, acho que ele ficou um ano e pouco, no Share Student Living. Não sei se você já ouviu falar disso. Aonde? Tem vários pontos em São Paulo, mas o dele era pertinho do Mackenzie. E é um edifício muito interessante, voltado, né, somente para estudante, né? E obviamente São Paulo, ali tem muitas universidades ali perto do Mackenzie, né? Uhum. E então vinha muitos estudantes do Brasil e muitos estudantes também de fora. E era um formato extremamente diferente, né? Muito, muito atual. E é isso que eu falo, assim, por isso que a nossa profissão é maravilhosa. Porque quando a gente começa a desenvolver um projeto, né, de um novo empreendimento, você precisa entender como é que tudo isso, como é que o comportamento humano evoluiu, né? Então, o que que era uma habitação de estudante há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, Repúblicas. ou até 10 anos atrás, É, e o que que é uma habitação para estudante hoje, né? Qual é o comportamento, qual é a necessidade de um estudante da nossa época sim, e a necessidade do estudante, né, hoje? hoje. Você falou a República. O nosso sonho era morar em É República, é uma lógico. delícia. É. Hoje, as pessoas, né, as pessoas como um todo, não vou dizer o jovem, as pessoas, infelizmente, estão se individualizando, né? Então, em tudo. E a moradia não é diferente, né? Então, hoje você vê o perfil do estudante querer morar, eles preferem morar num apartamento único, ou com uma ou duas pessoas, enfim. Então, é um perfil muito diferente, Sim. né? E aí você também entender, né, aonde isso se posiciona, se você está em São Paulo, se você está em Piracicaba, qual a importância da localização desse centro estudantil, vamos chamar Uhum. assim, Uhum. né, de centro de moradia estudantil. Enfim, é muito desafiador, é muito legal, É. mas esse assunto também é um assunto que eu e o Sérgio, a gente teve logo quando a gente montou a empresa. Há 30 anos atrás, a gente sempre teve vontade de montar um centro de moradia estudantil de uma maneira muito mais profissional, enfim, Sim. mais robusta, com mais atrativos e conforto, enfim. Mas isso aí vai evoluindo tanto, né? Mas eu não abandonei a ideia. A ideia é muito Quem boa. sabe um dia ainda eu vou atrás disso, porque o negócio é muito bom Uhum. do ponto de vista físico, de logística e de custo, porque você aluga cama, não quarto. Isso. É isso aí. Você tem quartos com 2 camas, É com isso aí. 3 camas, com Esse era o uma perfil do, cama. do, do, do Share Student Living que eu comentei com você. Então, A pessoa, ela não aluga quarto. é, Então, de repente, alguém vai lá e vai dormir do seu lado. exatamente. Né? É um negócio muito louco, né? E assim, tem para todos os públicos, né? Sim. Você quer E, morar e sozinho? também tinha no mesmo local, vamos supor, no mesmo, entre aspas, apartamento, tinha quartos coletivos e tinha quartos individuais Individuais. dentro do mesmo apartamento. Exatamente. Olha que engraçado isso. Muito Mas legal. a área da sala, a área da cozinha era comum. Cozinha coletiva, e daí lá Isso. embaixo um restaurante aberto para o A público, área de convívio é inclusive. uma área comum, mas é muito bem montada, muito bem. Com Mas a é conceito. linguagem, com a linguagem do jovem, né? Exatamente. Tudo muito aparente, tudo muito industrial, Isso aí. mas é conceitual. Conceitual, conceitual. Mas eu não abandonei a ideia. Quem sabe um dia eu vou sentar lá com você e com o Sérgio, Oh, mas vai vamos ser um prazer. tentar colocar de pé Vai um ser um negócio prazer. Eu fiz desse. um trabalho agora muito recente de uma habitação para estudante aqui próximo ao shopping. Que bacana. É, muito legal.
Mas é isso aí. São projetos que, nossa, vai dando um prazer muito grande pra gente. Sem porque dúvida. tudo que a gente fala em comportamento humano, a arquitetura está muito ligada a isso, né? A arquitetura, na verdade, é a arte de você conseguir expressar o comportamento humano. Né? Exatamente. Como você pode fazer com que a pessoa, o ser humano, viva de uma maneira mais confortável, né? Mais eficiente da forma possível. Isso aí. Esse é o desafio. Meu amigo, foi um prazer. Prazer meu. Foi um prazerzaço te receber aqui. Foi Puxa uma vida. honra para o nosso Playcast ter você aqui. Desejo felicidade, sorte, sucesso. Um abraço pro Nossa. Sérgio. Sim, eu agradeço a oportunidade. É muito legal a gente poder bater um papo, Sim, poder, né, expressar aí a nossa vida, né, o dia a dia nosso. muita Acho que é gente muito tem legal. curiosidade de saber como é que o Ricardo pensa da vida, de Obrigado projetos, de arquitetura, do trabalho. Legal, Então foi Oswaldo. Obrigado pela oportunidade. Para mim foi um prazer. Foi um prazer mesmo. Obrigado. Sucesso para você. Mais sucesso ainda, Muito né? obrigado para nós. Futura, mais sucesso no seu podcast aqui, que eu tenho certeza que você faz isso com excelência. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.